Ei, Vivi, tá Ei, boa? Dani, tudo jóia? E Ai, você, como é que tá? tudo jóia, Tá graças a conseguindo me escutar Deus. bem? Tô te escutando bem. E você, me escuta bem? Escuta, que eu tive um problema agora no meu fone, mas tá dando pra escutar, então tá tudo certo. Como é que estão as coisas aí em BH? Tá muito frio? Ah, aqui tá friozinho, né? Como diz um bom mineiro. Mas aí a gente não tá Gelado. acostumado, né? Então, para mim, baixou assim do 20 para baixo, eu já tô congelando, na verdade, né? Ah, Mas os dias ai, estão meu Deus. bonitos. E aí, como é que tá a Estão bem temperatura? ensolarados, né? Hum. Aqui tá bem ensolarado, também, tá geladinho. Mas eu acho que aí é mais frio do que aqui, bem mais frio. Aqui eu tô Nem de se compara. casaco. Aqui ainda não deu para tirar os casacos, não. Tá tranquilo ainda. Então vamos lá, Dani, vamos conversar um pouquinho sobre como as crianças aprendem. Acho Sim. legal antes você se apresentar, né? Falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre quem você é, o que você faz. E aí depois a gente começa a falar um pouquinho. Aí você também se apresenta, né, para todo mundo, né, conhecermos. Isso. Bom, eu sou Daniela Cordeiro Lemos, né, educadora, né, igual eu brinquei com a Vivi, mãe de um adolescente, né? Trabalho já há 20 anos na área da educação e é um grande desafio, né? De graduação, sou bióloga e a partir disso aí a gente foi trilhando novos rumos, né? Na neurociências, principalmente, na psicopedagogia, né? No TDAH. Então aí a gente foi se aprimorando de acordo com a demanda dos alunos, né? Eu brinco que o meu palco, meu chão de fábrica, né, é exatamente são os adolescentes. Então, a partir do nono ano e o ensino médio é a minha prática maior com eles. Né? E aí eu achei super interessante que eu vi uma live da Vivi com o Paulo, que está aí nos prestigiando. Obrigada, Paulo. Né? O Daltron, outro querido, também está aí, vários outros. E a Queridão. sua linha, né, de pensamento em relação das crianças, eu falei, gente, alguém pensa das crianças como eu acredito que tem que ser, né? Porque, na verdade, Verdade. tem que ser único, né? Tem que começar lá embaixo para na educação infantil, que para mim é o alicerce, realmente, e terminar no Sim. telhado, que Aham. é o ensino médio. Né? A minha mãe era educadora infantil, então eu sempre fiquei assim, admirada com esse trabalho da alfabetização, com esse trabalho de encantar as crianças. Então, e sempre coloquei a educação infantil, para mim, ela é primordial, com todas as letras maiúsculas, para que o trabalho do ensino fundamental e do ensino médio tenham valor. Porque não adianta nada o telhado tá bonito se o alicerce não está funcionando. Né? Não tá. E é verdade. E eu sempre falo, Dani, é uma coisa que eu venho falando muito, assim, que a gente faz um trabalho bem relevante na educação infantil e super importante, porque na primeira infância que ficam as maiores impressões é um momento da Falhou. vida que está falhando um pouquinho. É super essencial esse momento da primeira infância para o ser humano, importantíssimo. Mas eu fico preocupada com o que a gente faz depois da primeira infância também nas escolas, né? Então eu levanto muito essa bandeira para todos os segmentos, que a gente precisa promover mais experiências, que a gente precisa colocar as crianças, né, não só a primeira infância, mas todos, a botar a mão na massa, a pegar, a palpar, a sentir, para construir conhecimento, né? Fazer uma aprendizagem que faça sentido para o ser humano. E eu falo isso muito com base nas minhas experiências escolares, né, de quanto que me marcou essa minha parte na sala de aula, né, quanto que ficou marcado para mim essa função do professor, esse cuidado com o aprendizado, né, quem é esse ser humano que está aqui comigo e para onde eu quero levá-lo.
E aí, eu vou falar um pouquinho de mim antes da gente começar essa discussão. Então, eu sou Viviane Ramos, gosto que me chamem de Vivi, acho carinhoso e gosto. Há um ano nasceu o Encantar, depois de uma experiência de mais de 22 anos na educação também. Eu conto que eu passei dentro da escola, eu fui aluno, depois eu fui estagiária, depois eu fui auxiliar de turma, aí eu fui professora e aí cheguei a uma coordenação. E hoje eu tenho o Encantar-se, que é uma missão de vida de uma profissional que acredita numa educação que pode realmente transformar o mundo. Não só a educação, mas como uma base, né, um alicerce. Eu acho que tudo passa pela educação. A alimentação é educação. O comportamento da gente, a empatia, as habilidades socioemocionais. Então, eu falo que tudo na nossa vida é educação. E se não for bem desenvolvido, né? Eu falo muito dessa questão alimentar, principalmente, porque hoje a gente vive um problema sério, nós adultos, e principalmente mulheres, com a guerra, né? Com a balança, porque a gente precisa se alimentar bem, e isso não foi tão trabalhado assim. Eu li um texto que eu postei que falava que a gente comia, né, antigamente, leite moça no café da manhã, e hoje a gente tá todo mundo cheio de diabetes, todo mundo obeso, todo mundo tendo que trabalhar essa questão da alimentação, porque é educação. Então, quando a gente faz isso lá no começo, lá quando é criança, quando tem uma experimentação de uma salada, quando tem momentos que a criança pode participar fazendo, isso é educação alimentar e isso é para a vida toda. Então, o Encantar-se nasceu dessa missão, desse pensamento meu, que eu poderia levar as coisas que eu acredito além da escola, além das escolas, né, que eu já atuava. Então, hoje o Encantar-se, ele presta consultoria pedagógica, faz palestras e formações. Hoje eu dou consultoria no Quintal de Brincar, na Escola Pintacô e no Centro Educacional Viver, que são as escolas que eu apoio. A gente desenvolve um trabalho muito bacana junto, pensando nessa educação para o ser humano. Muito na educação infantil, mas muito também pensando em quais as crianças que vão para o fundamental e de que forma eu conduzir esse trabalho, que eu acho muito sério e relevante também, né? Porque não adianta eu fazer um trabalho cheio de experiências na educação infantil, e aí quando chega no fundamental eu quero todo mundo sentadinho, né? Isso dói, escorre o coração, assim, eu fico muito, muito brava de ver essas coisas, porque eu acho que, enquanto aluna, os professores que mais me encantaram foram aqueles que me encantaram, né? Daí vem o nome do Encantar-se. Aqueles que me encantaram, que me levaram a pensar, que me levaram a produzir conhecimentos, que fizeram sentido de verdade, né? E quais são esses professores? Aonde eles estão? Como que a gente pode fazer para formá-los com esse pensamento, assim, de que são seres para a vida toda, né? Construções para uma vida. E aí tem tudo a ver realmente, sabe, Vivi? Porque, igual você falou, são hábitos que a gente carrega para o resto da nossa vida. O cérebro adora uma rotina, adora um hábito, adora um limite. E se a gente consegue, desde pequenininho, né, moldar, que a gente é moldável, tudo fica mais suave, fica mais tranquilo, né? Eu acho importantíssimo a privação do açúcar realmente até os 2 anos de idade, para não se criar o paladar tão infantil, né? Lógico que o menino vai gostar. Parece bobagem, né? Parece preocupação demais, mas são questões sérias que são reflexos na nossa vida adulta. Sim, com certeza. Muitas coisas a gente não entende, mas quando a gente vai pesquisar, né, faz sentido, né? Faz muito sentido. Exatamente. E levar isso, né? Conduzir isso para o adolescente, que aí são as minhas paixões, né? E o legal é isso, né? Que a gente está emendando toda essa conexão, torna-se um adulto saudável, um adulto feliz, que é o propósito que a gente quer, né? Eu acho que o foco, a nossa lanterna, tá? Para que aquele aluno, seja criança, seja adolescente, seja feliz e realizado. Né? Infelizmente, a gente está vendo aí muitos adolescentes tristes, frustrados, né? Incompreendidos. Eles já são adolescentes, então eles já são incompreendidos. Então, a gente não precisa maximizar isso. Né? Então, a educação, a forma de tratar, né? A forma do conhecimento, ela é fundante.
para que tudo isso aconteça de uma maneira mais tranquila. Quando você coloca da alimentação, nossa, é um dos pilares que eu falo, né? Alimentação, o sono, atividade física. A atividade física, então, né? E aí você fala de uma coisa interessante, que essa fase da adolescência, que eles já carregam muitas coisas, né? Muitas coisas com eles, né? E eu tenho adolescentes também, em casa tenho 2 adolescentes. E eu sempre falo, assim, né? Eu chego nas reuniões das escolas, eu acho que nenhuma pedagoga gosta de mim. Eu falo, gente, eu não quero que eles sejam os melhores, eu quero que eles sejam melhores no que eles decidirem. Eu quero que, acima de tudo, eles sejam felizes. Principalmente, Dani, porque eu tenho meu filho mais velho, ele é disléxico. Uhum. Então, tem várias questões que, além da adolescência, que são relacionadas à aprendizagem, que às vezes a preocupação maior é na avaliação, é na prova, no conteúdo, na nota, e eu sempre trago um questionamento que meu filho não é uma nota, meu filho é um ser humano. Exatamente. Então, acima da nota, se ele estiver feliz, né, que eu acho que é uma coisa que muito que a neurociência trouxe, que é essa questão da aprendizagem com prazer, da aprendizagem do que gosta, de se encontrar, né, no mundo, no contexto social, que eu acho que não pode ficar perdido. Né? Não pode ficar perdido no meio do caminho. Muitos pais têm me perguntado, e acho que é uma coisa até para você comentar mais, sobre as crianças nesse momento, assim, que não estão se sentindo tão motivadas, que estão se encontrando mais desanimadas, né? Principalmente os adolescentes, porque têm muitas responsabilidades. Enquanto na primeira infância a gente fala que agora é o momento da brincadeira e que a brincadeira é o que ensina de verdade, a gente tem um outro olhar com relação à aprendizagem dos adolescentes, e a gente sabe que é diferente, mas surgem muitos questionamentos com relação a essa falta de motivação, né? Essa falta de tanto compromisso assim, com o estudo para esse período, né? Porque eu acho que o período é sensível e passível de acontecer, e tudo bem, eu sempre falo aqui, gente, tudo bem, porque se a gente exercer um pouco a empatia e se colocar no lugar enquanto a gente era, enquanto a gente estava, o que a gente estava pensando enquanto a gente era também, então acho que a gente consegue compreender um pouco. Mas conta pra gente um pouco da sua experiência com isso. Bom, primeiro é complicado porque a motivação ela tem que ser algo de dentro para fora. Né? Então você não tem como motivar o outro, você tem como estratégias, né? Como tirá-lo dessa zona de conforto. Então eu comento muito, né, que nesse momento onde a família está tendo que apoiar a escola tendo que apoiar a família, que a escola veio para dentro da casa de uma certa forma, né? Primeiramente a questão da confiança onde meu filho está estudando. Né? Eu confio naquela escola, eu confio na coordenação, na direção, o diálogo daquela escola tem a ver com o meu diálogo, porque às vezes o menino, né, você comentou aí do seu filho, o meu é TDAH. Então, então o que adianta? Estamos num laboratório de experiências, alto nível. E isso é bom, porque a gente fala, eu brinco, a gente fala de cadeira, né? Não é só achismo ou teoria. Não são experiências. Exato. Então, o que acontece? Não adianta eu querer colocar meu filho numa escola de alta competência, de altas habilidades, né, de alto desempenho, sendo que ele tem a questão do TDAH. Então, o diálogo entre o que a família pensa e a escola também é primordial. Empatia, nesse momento, eu falo que é a palavra realmente chave. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto a criança quanto o adolescente, eles ainda não são seres empáticos. Porque a empatia, ela é construída de acordo com a maturação cerebral. Então, a criança, nesse momento, ela fica perdida, porque de repente tem o pai e a mãe em casa, mas o pai e a mãe não estão disponíveis para ela. Né? Então, sentar e explicar o que está acontecendo, é importante ter esse diálogo. Né? E tendo sempre como foco ao Tem um cachorro. Ele tem TDAH. O foco é sempre na criança e realmente no adolescente. E nesse momento é um momento de acolhimento, não é um momento de repressão. Né? Porque está todo mundo com as emoções acima da razão.
né? Ninguém sabe realmente esse cenário. Ontem teve uma reunião aqui com o governo de Minas e o sindicato das escolas particulares, e a resposta é: não temos data para voltar. Então, é trabalhar com esse novo, e o cérebro fica perdido, que ele adora resolver os problemas e ter tudo assim, né, catalogado. Então, é um momento de acolher a dor desse aluno, a dor do adolescente, a dor da criança, do pai e da mãe. E essa motivação é valorizar o comportamento, né? Não, que legal, você conseguiu fazer hoje um dever sozinho, você conseguiu assistir a aula online sem ajuda, né? Esses feedbacks positivos, a criança, tanto o adolescente, eles vão ficando mais seguros, você vai trabalhando a autoestima com eles, essa questão toda. E no momento do conflito, porque não vamos ser piegas, nem ter a ilusão que os conflitos não vão existir, que eles vão existir, é tentar mudar o foco, né, daquele problema, né? Nós, enquanto adultos, a gente tem uma maturação maior do que eles, apesar que o Daltro, eu brinco muito com ele, a gente faz lives junto, então eu tenho a liberdade de falar que ele realmente não tem jeito, né? Tá fora da curva. Eu pego no pé dele. Mas tem muitos adultos que não têm mesmo, né? Deixa eu te contar, minha filha. Então, a maturação masculina só com 54 anos. Então, pois tá explicado. Então, o que vai acontecer nesse momento? Tem muita gente falando de se reinventar o tempo inteiro. Só que aquelas pessoas que já se reinventam, isso eu vi até de um pessoal de uma companhia de teatro de Salvador, eles já se reinventavam. Né? Então, como se reinventar novamente? Eles falaram assim, para de falar essa palavra. Mas é tentar ter um momento, inclusive, de rotina realmente dentro de casa, de ter um momento da atividade física, da brincadeira com as crianças, de ter um momento dessa alimentação saudável, dessa alimentação de qualidade, porque as pessoas estão se alimentando realmente muito mal. Aí o sono não vem porque eu não cansei meu corpo fisicamente. Então, na verdade, uma coisa vai puxando a outra. E essa emoção, ela tem que ser trabalhada, seja como uma meditação, seja como uma oração, um momento de recolhimento. Às vezes vai jogar um jogo de tabuleiro com o filho, que muito tempo que não jogava. Né? Os professores, eles estão sendo, eu ontem até brinquei com uma professora no telefone, minha filha, se eu te sugava de canudinho, agora é a conta gota, né? Porque é desesperador. Porque eles têm que preparar uma aula com a família dentro de casa. E aí começa a questão, antes eu não almoçava em casa, agora eu almoço. Então agora, antes eu gastava meia hora para almoçar, agora eu tenho que fazer almoço e arrumar a cozinha depois. E isso, a gente tem que saber ter uma flexibilidade. Nesse momento, a história do bambu, para mim, japonesa, é que mais se serve. Quem tem um alicerce, né, bem estruturado, por causa lá da educação infantil que a gente teve, consegue, nesse momento, dobrar e voltar, dobrar e voltar. As pessoas que não tiveram essa educação... agora senti calor. A educação infantil tão bem alicerçada, elas estão tendo mais dificuldades. Que é o momento que a gente está tendo insegurança. Essa insegurança, esse medo, tudo culpa do cérebro, tá? Porque ele gosta de saber onde é que ele está, ele gosta de ter segurança, ele gosta de ter realmente esse controle. E o que vai nos ajudar nesse momento é a família conseguir colocar em casa duas palavrinhas, rotina e limite. Né? Então, não é porque eu estou em casa, que é o meu ambiente acolhedor, que eu sempre brinquei, sempre foi o momento de eu extravasar, o cenário mudou. Então, vamos conversar? Olha só, agora nós estamos em casa, estamos tendo que trabalhar, estamos tendo que dividir, às vezes, notebook, computador, celulares, né, smartphones. Então, vamos conversar, vamos ver como é que a gente vai minimizar o caos, que também o caos, ele está aí, não tem jeito de eu falar que ele não existe, né? Então, eu acho que essas duas palavras, rotina, limite, são fundamentais. Motivar sempre o que possível, através de um reforço mesmo positivo. O cérebro adora recompensa, por isso que os jogos de videogame dão tão certo.
né? E as nossas aulas... Nessa fase, né? Exato. E aí a gente tem que aprender com os videogames, né? A encantar os nossos alunos para poder eles terem a vontade de estarem sempre nos assistindo, nos ouvindo. Né? Eu falo que o professor tem que ser igual aquela fábula dos ratinhos, que ele tocava a flauta, o flautista mágico tem que ser o professor. Porque a gente também é ser humano, né, Vivi? A gente tem os nossos estresses dentro de casa, a gente tem as nossas angústias, né? E compartilhar isso nesse momento é fundamental. Né? Eu temo pela saúde emocional dos nossos professores, né? Nesse período de pandemia que a gente está também. Então, eu acredito que assim, para ter esse suporte, é a confiança na escola que meu filho está estudando. Né? O diálogo o tempo inteiro, a empatia que você comentou várias vezes, né? Esse aconchego do acolhimento, nós dá todo um carente, né? O mineiro gosta muito de trazer o povo para a cozinha para comer. Verdade. Né? E os fogões estão aqui vazios, né? Esperando os amigos para a gente compartilhar. Nós mineiros somos assim. E simplesmente conseguir... O da outra é muito engraçado. Conseguir ter essa rotina, conseguir ter o limite. Eu estou vendo muitas crianças que são agitadas, né, por natureza, não que sejam TDAH, elas são elétricas. E às vezes são crianças, né? São crianças, que a gente exatamente. Também entra numa onda se a gente não tomar cuidado de nomear, né, o comportamento e dar uma doença para a criança e muitas vezes não é. Claro que tem que ter um olhar apurado, né? Tem que ter um cuidado maior, mas a gente não pode se deixar levar pelos rótulos, né? Com certeza. Entendendo também, Dani, eu acho que é uma preocupação grande, assim, que é uma coisa que eu falo muito, que é nós adultos, se a gente parar para pensar como nós adultos estamos nos sentindo diante dessa situação. Então, tem hora que a gente não produz. Acontece comigo, às vezes, a gente está aqui no computador e não sai. E quando chega às 5 horas da tarde, que o negócio vem. Então, assim, nós, adultos, também estamos passando por muitos conflitos internos. Falhou, voltou. Voltou. Saída. Então, a gente está tendo... Nós, adultos, estamos tendo que traçar algumas estratégias para lidar com a situação real. Se a gente parar para pensar que os adultos, que as adolescentes em formação ainda não têm essa capacidade como a nossa, né, que ainda estão desenvolvendo essa maturidade, as crianças não têm, então eles precisam de um cuidado maior, se posicionar com adultos nessa relação, né, com as crianças e com os adolescentes, faz total diferença. Eu sempre coloco que a gente, em qualquer idade, eu acho, né, desde os pequenininhos, desde bebê na barriga, a gente precisa conversar. E conversar a partir de um princípio de ser franco e honesto, é claro que cuidar das faixas etárias, né? Não falando coisas demais, né? Nem coisas que a criança não está perguntando e a gente quer dar aquela aula, mas tratar a realidade das coisas com coerência. Então, eu sempre falo, e aqui na minha casa é uma realidade de que tudo bem quando não quer, hoje eu não estou bem para fazer, tudo bem, então descansa um pouco, se recolha, né, que foi uma coisa que você colocou aí. Outro dia eu fui fazer uma aula de yoga e eu chamei minha filha, vamos fazer comigo e tal, a gente fez a aula online juntas e foi bom, ela gostou. Então, eu acho que a gente também precisa adotar essa postura de maior escuta, né? E de compartilhar sentimentos também, né? Principalmente com os adolescentes que já estão nesse nível de... eles são mais acelerados, eles começam a sentir essa ociosidade de ter que ficar em casa e o tempo está passando e não pode sair. Então, eles começam, por mais que eles ficavam mais recolhidos nos seus celulares, nos seus jogos, mas eles começam a sentir essa necessidade de ver as pessoas, de estar com as pessoas. O cachorro não me ajuda, né? Então, a gente precisa...
Quer falar na live, tá bom. Então a gente precisa. Muitas vezes direcionar algumas coisas, porque eles estão meio perdidos também com relação a isso, né? E eu costumo fazer aqui, eu não estou bem hoje. Olha, quando eu não estou bem, eu sento um pouquinho no sol, ou eu deito um pouco na minha cama. Porque muitas vezes, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles não estão bem, mas também não sabem como agir diante do não estar bem. Né? E aí nós, adultos, conscientes disso, que precisamos muitas vezes direcionar isso e ajudá-los nesse sentido, né? Não, com certeza, né? Tem alguns neurocientistas que falam que o adulto é o globo frontal do adolescente, porque ele precisa exatamente dessa orientação, ela precisa desse modelo, do incentivo, do estímulo, da compreensão, e sempre desafios para eles. Eu tenho cérebros que amam desafios e tenho cérebros que se acomodam, não são aptos ao desafio. O que acontece é que existe uma diferença de adolescência e puberdade, e às vezes as pessoas confundem isso. A puberdade vai ser uma mudança física e fisiológica. A adolescência, na verdade, é uma mudança cerebral, né? Eu tenho uma diminuição, por exemplo, de dopamina, que é o hormônio, né, do prazer, e de repente eu tenho que buscar esse prazer em outro lugar. Por isso a descoberta, né, de várias outras coisas que a gente tem que ficar de olho nos meninos. A questão do alto risco, a questão de arranjar namorado, né, a questão de se mostrar. Aí, de repente, eles crescem, eu falo que fica tudo desengonçado, e esse cérebro vai uma identidade também. Ele quer se reorganizar. Então, a fase da adolescência, que vai até os 24 anos, né? E nos homens, realmente, ele se prolonga, que eles já são imaturos por natureza, né? Isso demanda tempo, né? Demanda a questão dessa adaptação. E a gente tem que ficar muito atenta que é nessa fase que a gente chama de neurônio espelho, está no auge. Então, ele começa a copiar realmente o comportamento. E eles não querem mais ser os filhinhos do papai, os filhinhos da mamãe. Por isso que a companhia, para eles, eu brinco que eles andam em bundle, né? O tempo inteiro. É importante a gente saber com quem que os meninos estão andando, como é que é aquela família, aquela estrutura, porque o amigo que fala a mesma frase que a mãe, mas foi o amigo que disse, ela vai ter mais peso, né? A criança, ela tem estímulos variados, ela quer descobrir, ela quer conquistar o mundo todo. Então, é um momento de conquista. Chega na adolescência, eu tenho uma ramificação muito grande. Para eu conseguir sobreviver com isso, o que o organismo faz? A gente chama de poda sináptica. Ele vai cortando. Então, por isso que eu brinco aqui em casa, que eu tenho as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Acorda o inverno, e no meio da manhã está no outono, à tarde talvez uma primavera e à noite talvez um verão chuvoso, ainda por cima, né? Porque eles são, né? Eles são oscilantes, as emoções estão borbulhantes, eles não conseguem frear, porque isso é função do lobo pré-frontal. Então, na hora que fala, eu não gosto de você, e tudo é muito, né? Tudo é efusivo demais. Tudo é. Uhum. E se a gente muita emoção. Né? Muita. E se a gente entra, às vezes, nessa energia deles, nós, enquanto adultos, vamos nos gastar muito mais. Então, por isso que mudar, às vezes, o foco, né? Nossa, vai ter isso de novo para almoçar? Que bom que tem, né? Não quer almoçar, fica com fome. E começa a brincar, a ironizar de uma certa forma para poder tudo ficar mais leve. Porque, infelizmente, o índice de violência doméstica aumentou assustadoramente porque está todo mundo intolerante, né? O que você está me olhando? O que é que você quer? Né? E com adolescente em casa, as coisas ainda ficam mais intensas. Eles explodem, né? Não, E aí passa 5 minutos, eu falo que é igual um gato, né? Vem, querido e tal. Então a gente
trabalhar com isso requer Verdade. e a gente tem que ter uma inteligência emocional para isso também, né? Então, é um momento super delicado, onde a gente tem a questão do cognitivo atuando, tem a questão do emocional e tem a questão, sim, do espiritual, que mesmo quem não acredita em nada, é um momento de reclusão, né? A escola, né, tá dando aula online, tá dando atividade. Isso não é o mais importante no momento, né? O mais importante no momento, eu acredito, e lógico, eu posso estar errada, mas é o socioemocional, né? É lidar com a diversidade, trabalhar a empatia, né? Então eu falo que a criança é a pedra bruta, o adolescente que vai levar todas as limalhas ali para poder ser lapidado, para se tornar um adulto brilhante, né? Então, por isso que eu acho que tem que ter esse fio de conexão. Imagina o menino sai lá do jardim da infância, né? Da educação infantil, todo alegre, todo cheio de criatividade, cheio de vida, que criança é vida. Ele tem que correr, tem que printar, ele tem que fazer tudo. E aí vai para uma sala onde tudo é escuro, né? Tudo é cinza. Todo mundo sentado, não pode falar, levante a mão. Em fileira. Se quiser falar, levanta a mão. Banheiro é só em tal horário. Quase um quartel militar que acaba se tornando. Que motivação que eu vou ter para estudar? Né? Por que eu vou ter que aprender? Então, saber trabalhar todas essas questões, né? Trazer o Isamitiba tem uma frase que eu gosto muito, que o saber tem que ter sabor, né? E de preferência adocicado. Por favor. Exato. Porque já tem todas as outras amarguras que a gente passa por elas, né? E a criança, quando ela é muito levada, ela é muito travessa, então ela está isso e aquilo. O adolescente está muito recluso, está muito quieto, já é isso e aquilo, né? Tanto a rotina quanto o limite são desafios para nós, pais, né? É difícil, é muito difícil, né? Encontrar o equilíbrio disso tudo, né? Entendendo os dois lados, as duas posições, é um desafio, né? É desafiador. Agora uma coisa, né? A gente está falando dessa questão de aprender nesse contexto agora que nós estamos dentro de casa, né? E muitas escolas se organizaram para as aulas online, né? E tá tudo acontecendo, né? Aconteceu de verdade, né? E aí são várias coisas, né? Porque na educação infantil eu sempre falo que a criança aprende com um graveto, e um graveto para ela é encantador. Né? Então, quando ela acha um graveto na rua, é uma coisa mágica para a criança. Ela está descobrindo, né? Ela está descobrindo aquilo e é muito fantástico como isso acontece de verdade quando a gente para fazer essa observação. E aí, no contexto pedagógico, eu começo a dizer que a casa ensina muita coisa e a ferramenta online, ela vem muito para essa conexão, para manter a criança ali conectada com o adulto que é da escola, mas não como uma ferramenta efetiva para desenvolver uma aprendizagem, porque a gente sabe que a educação infantil ela vai muito além, né, do que esse olho na tela. E aí a gente fala o tempo todo que a casa ensina, que os móveis ensinam, que as plantas que a criança participar da cozinha também ensina. Mas para os adolescentes, isso não é tão simples assim. Porque para a criança na primeira infância é mágico e encantador, essa parte de estar junto, para o adolescente outro olhar, né? Ele já vê como uma imposição, ele já vê como uma atividade a ser realizada, que tem um objetivo também, porque nós adultos olhamos para esse desenvolver dessa atividade com um olhar diferente, com foco no resultado, né? Então, é diferente também. E como que a gente vê isso, essa aprendizagem, né, nesse contexto? Até porque eu falo por mim que eu acho muito difícil que alguém aprenda alguma coisa nesse momento. Que a gente aprenda a funcionar, que a gente aprenda a ser mais empático, mas de conteúdos eu acho que a gente precisa... A aprendizagem cognitiva, ela está prejudicada nesse momento, sim,
porque a Lucília Panicel, a doutora aqui de Minas, ela que fala, não existe ensino de tamanho único, assim como não existe roupa de tamanho único, né? O ideal seria que o ensino ele fosse praticamente individualizado. E para você, De verdade, né? E para você motivar, não tem como, igual eu falei no início, a motivação ela tem que ser de dentro. Tem alunos que têm habilidade na área de humanas e geralmente quem é da humanas não gosta da área de exatas e vice-versa. E como você aprende um conteúdo que você já não gosta muito? Né? Então, os professores estão tendo que, sim, que realmente se inovar com os mesmos ingredientes. Então, eu falo, você vai fazer um bolo de chocolate, os ingredientes são os mesmos, mas eu não quero um bolo de chocolate, eu quero uma torta. Né? Isso aí. E como cativar esses meninos, né? Para sair da tela, porque eles gostam da tela para a mídia social. Né? Todas as mídias sociais. É outro objetivo. Né? Se você pedir para ele escrever para você um texto no doc, é capaz deles não saberem. Né? E isso a gente viu pedindo os meninos assim, como é que envia arquivo? Eu falei, gente, é igual e-mail. E-mail a gente não usa. A gente usa rede social. Então, são conhecimentos e habilidades novas. Eu acredito muito, Vivi, que nós vamos traçar um panorama de 2 tipos de escola no final. Uma escola que eu estou chamando ela de clássica, que é a tradicional, conteudista, e a escola socioemocional, que vai trabalhar com as questões todas de empatia, solidariedade, né? Uma escola, digamos, mais humana. Eu tenho percebido isso. Hoje, conteúdo, todos os meninos têm literalmente na ponta do dedo, né? É só chegar aqui, clicar que ele tem o conteúdo. Com videoaula, sem videoaula. De qualquer forma, aquilo que me interessa eu aprendo, ainda tem isso, né? Sim. Aquilo que me dá assim, muito prazer, né? Eu crio sítio de significância, então eu aprendo. Então, nesse momento, é um momento de tentar despertar na criança, no adolescente, o porquê que eu tenho que assentar, ficar 5 horários ou 6 horários, escutando um professor que muitas vezes aquilo não me diz respeito, né? O que aquilo vai agregar na minha vida? Eu acho que é o momento da gente colocar a mão na massa virtual, mas no concreto. Olha, hoje nós vamos fazer uma campanha, você vai coletar no seu prédio ou na vizinhança, mesmo com máscara, põe cartazinho, 1 quilo de alimento para a gente ajudar o lavador de carro da rua, ou para a gente ajudar um morador de rua, né? Nós vamos sair para fazer uma campanha. Mesmo em questão de pandemia, tem locais que estão fazendo esse recolhimento e estão distribuindo cestas básicas. Eu brinco é fazer do limão, não é mais a limonada, é fazer algo mais elaborado até. E valorizar tanto o professor quanto o aluno, que estão o tempo inteiro. Né? Eu vi até outro dia uma charge, né? A professora ela tinha acabado de montar uma aula, durou umas 4 horas ela montando, só que na hora que ela editou deram 20 minutos de aula. E a mãe do outro lado assim, que professora preguiçosa, só 20 minutos de aula. Eu vi isso também, bem curioso. Porque são os 2 lados da moeda. Né? Tá todo mundo tentando nesse momento fazer o seu melhor. Então, é valorizar. Não é momento da gente ficar olhando assim, gostei, Ju, vou fazer. Em vez gostei aí da sugestão, fazer a mousse de limão. Em vez da gente ficar procurando o erro, o menino enviou com atraso a atividade, o menino ainda nem visualizou aquela aula, o menino não entrou, é procurar o acerto. Olha que legal, o professor conseguiu logar, olha que bacana, os meninos estão interagindo, né? Tem muitos pais que estão me perguntando assim, que a escola em que eu trabalho, a gente começou com a modalidade essa semana. Por que os meninos estão só com o ícone, com a câmera desligada e o microfone desligado? Tem uma série de motivos. Gasta mais bateria do celular e às vezes não dá conta de assistir às aulas todas. Tem a questão de consumo de dados, gasta mais dados. Sim. Né? Então a gente tem que entender todo um contexto de como que aquilo está surgindo e valorizar o tempo inteiro. Porque quando a gente tem autoconfiança, né? Quando a gente tem autoestima, a gente está sempre procurando fazer o melhor. E aí é uma reação em cascata. Olha que legal, o professor
de Educação Infantil deu um circuito aí para os meninos fazerem, né? Vão gravar esse circuito. Aí o menino tropeçou, opa, vão lá, e aí? Vão conseguir cada vez mais. Realmente, André, o desafio da escola pública é muito maior, que infelizmente a gente tem a falta da internet, a falta da acessibilidade. Escola pública tem muitas questões, né? Muitas questões de não ter, inclusive, o computador, não ter internet, por exemplo, né? Que eu acho que são questões para ser pensadas, né? Então, realmente, a escola pública é uma questão muito delicada, né, Dani? Ela é mais complexa. Eu conheço pessoas que trabalham tanto no estado quanto no município, o município que a gente chama de rede, e eles estão tentando fazer o melhor, estão tendo discussões de nós vamos fazer material e disponibilizar, fazendo um drive-thru, né, na escola, para eles ir lá buscarem. A prefeitura vai disponibilizar, talvez, algum ponto de internet, como é que isso vai fazer? Eu falo que, graças a Deus, pelo menos o Enem foi adiado desses 60 dias a princípio, porque as pessoas não têm a mesma qualidade de ensino, isso é fato, e sem a internet fez assim, né? Abriu um abismo, né? Então, é muito complexo. A avaliação de alunos, o que eu penso, é colocar a mão na massa. É o professor lançar realmente um desafio no seguinte sentido. Nós estamos estudando o cérebro, que a gente está conversando aqui. Vamos fazer um mapa mental sobre o cérebro da criança. Eu quero que você fale sobre esse cérebro para mim, a respeito disso, disso e disso, e vamos fazer à mão. E aí você tira uma foto e me manda. Através de trabalhos que, com certeza, se for dar uma prova, os alunos vão acabar consultando, né? Poucos vão ser realmente 100% ali fazendo. Sabe qual a reflexão que eu faço, que eu falo de avaliação como prova nesse momento? Que a gente tem questões maiores nesse momento para pensar, né? A gente tem várias questões emocionais, questões financeiras. Então, se a gente pensar que no movimento normal, o que a prova gera no aluno, né, na criança, normalmente dentro de uma sala de aula, né, que é a ansiedade, todos os sentimentos que vêm envolvidos, imagina isso agora. Então, eu acho que é super isso que você falou, essa linha de propor um desafio que seja possível de realizar. Não é momento de dificultar e nem testar a aprendizagem, né? Eu acho que não tem que ser esse o objetivo. Não é testar a aprendizagem, mas sim colocar como responsabilidade para esse momento. Eu acho que eu tenho alguns alunos me perguntaram essa semana, Dani, vai ter prova, como é que vai ser e tal? Falei, gente, vamos chamar de atividade avaliativa. Eu ainda não sei qual formato que a gente vai utilizar. Eu não sei se a gente vai colocar perguntas e pedir respostas, mas eu sei que tem que ser uma coisa, valorizar um trabalho que eles estão fazendo e não validar se sabe ou se não sabe, porque isso tudo é relativo. O saber também é relativo, né? Então, assim, a questão de jogos, igual a Silvia colocou, é fundamental, né, do quiz. Os meninos gostam dessa disputa porque realmente o cérebro gosta de ser desafiado e ele quer estar na frente do outro, né? E assim, o que nós aprendemos com isso? O que eu posso ver isso no meu dia a dia? A educação hoje ela tem que ser uma educação aplicada ao concreto, né? Não adianta eu querer pensar em algo abstrato que está longe. E eu tenho que pensar no concreto. Vamos aprender a fazer máscara. A gente faz máscara primeiro aí, dobrando. Que aí você treina coordenação motora fina. Né? Gente, tem tanta coisa para trabalhar com máscara, né? Você trabalha medida, você trabalha ângulo, você trabalha texturas variadas. Você pode criar um empreendimento aí, né? Eu acho que é super válido usar coisas que fazem sentido para o momento. Minha preocupação é muito grande com relação a cobrar conteúdos nesse período e cobrar conteúdos sendo que a gente tem opções maiores, né, que eu sempre bato nessa tecla. Tem famílias que não têm computador, tem famílias que passam por internet pública, não é uma realidade nossa de trabalho, mas a gente sabe que tem. Né? Então, como que nós, educadores, vamos se comportar diante disso?
Porque até aqui nós não tínhamos ensaiado, nós não pensamos nessa possibilidade, nunca se imaginou que nós poderíamos estar nessa pandemia, nesse momento, fazendo live sobre isso. Então, não é uma coisa projetada, mas eu acho que precisa ser uma coisa bem estruturada e fundamentada. É porque o que a gente quer deixar de marca para essas crianças, para esses adolescentes hoje? O que a gente quer deixar de marca de um período que foi triste, que foi tenso, né, que envolveu vários sentimentos e emoções sobre esse tema. Não, isso é com certeza. Cancelar o ano letivo é complicado, porque os pais estão pagando mensalidade, tem uma outra questão. Eu acho que a gente perde na questão de cognição, mas depois você consegue reverter isso com o passar do tempo, através do conhecimento que todo mundo tem. Você não precisa mais ter uma Barça em casa, né? Você tem o Google. Verdade. Né? Antes a gente tinha que ter Barça. Tinha. Né? E esse ano letivo, ele vai ser um ano letivo realmente socioemocional, de trabalhar essa questão da empatia, trabalhar a resiliência, né? De uma maneira muito... Que precisa tanto ser trabalhado, né, Dani? A gente estava vivendo um mundo né? E eu acho que agora é de fato colocar, na verdade, colocar as habilidades socioemocionais na prática, viver isso no dia a dia, né? Viver a paciência, viver o limite, viver o autocontrole, viver a empatia, viver a resiliência. Não, acho que dificilmente a gente tem uma outra oportunidade mundial, assim, de estar todo mundo voltado para a mesma questão. Mas até com relação aos conteúdos, é uma coisa que eu falo, que vai ser um ano diferente. Eu acho que é um ano que a gente tem que encarar que é um ano com pandemia, diferente de um ano letivo normal. Exato. Provavelmente vai ser compactado, provavelmente ele vai ser menor, né? A gente não sabe ainda como vai ser os encaminhamentos, porque até agora a gente não tem muitas informações sobre o futuro. Acho que a gente está no meio de uma revolução cognitiva, né? E aí eu estava lendo, a primeira grande revolução cognitiva foi quando os livros apareceram, né? De uma maneira para ser distribuído para a população, que todos entraram em pânico e que todos ali teriam conhecimento. E a gente agora está numa segunda revolução realmente cognitiva. Né? O conhecimento a gente já descobriu que a gente tem em casa. Agora aprender o que fazer com esse conhecimento, colocá-lo em prática, é exatamente o que essa pandemia eu acho que vem nos ajudar a lidar com isso, a rever os valores que foram perdidos. A gente nunca tinha tempo para nada, né? E agora a gente tem que administrar, né? Então é olhar de outra forma. E eu prefiro olhar com os óculos coloridos do que com os óculos escuros, né? Nesse momento. Né? Sim. Então, assim, as dificuldades elas estão realmente grandes. Aqui, pelo menos em Minas, as escolas estão conversando com cada pai, vendo o que está acontecendo, porque é uma dificuldade econômica também para a escola, né? Às vezes a pessoa escuta assim, mas o colégio diminuiu o custo, mais ou menos. Ele continua pagando água e luz a taxa mínima, mas ele está investindo em plataformas que ele nunca imaginou que ele investiria. Não então, tinha isso na contabilidade. Exato. Então, e assim, vou parar de pagar a escola, opa, a escola tende a mandar as pessoas embora. E é uma bola de neve, nessa verdade. Né? Então, tem muita coisa junto, né, com isso. Então eu falo assim, tá todo mundo na mesma tempestade, mas os barquinhos todos juntos para um apoiar o outro. Na hora que você acha que você está assim, né, ficando cansado, você tem que ter uma autoestima, tem que levantar, tem que modificar, né? E nada está normal, né? A normalidade, ela deixou de existir, né? A normose, que eu brinco muito, agora nós vamos ter uma outra realidade, né? Esses dias eu entrei na sala virtual dos meninos, ainda brinquei com o professor, não tem como bater na porta, estou batendo agora na nuvem para poder entrar, né? E ter esse olhar de otimismo. Acho que tem que ter uma frequência vibratória positiva, porque senão o adoecimento da população em geral por uma depressão, ele vai ser muito alto. E aí eu preocupo sim com a saúde mental, não só das crianças e dos adolescentes, mas com todos os profissionais da educação.
né? Que a gente brinca, né? Educação vem de casa, a escola dá o conhecimento, né? Mas, na verdade, nós estamos todos juntos. Muito junto, é tudo muito, eu sempre falo que é um apoiando muito o outro, né? E tem que ser assim, principalmente agora nesse momento, né? Várias questões vão sendo colocadas aí com relação a essas avaliações, e quem não tem acesso à internet, e quem tem. E aí eu vou muito para o papel da escola nisso, né? De que jeito que a escola está vendo, de que forma que a escola está se posicionando diante disso, né? Será que é uma escola que está só cobrando conteúdos? É uma escola que está só preocupada com essa questão do ano letivo? Ou tem uma preocupação maior? Porque eu acho que a escola também tem que ter uma preocupação maior. Quando a gente matricula uma criança, a gente não matricula uma criança, a gente matricula a mãe, a avó, o tio, a tia, família inteira. O pediatra da criança, todo mundo vem junto. Porque... Desculpa. Nada. É exatamente esse diálogo, enquanto você tosse aí, não tem problema não. É esse diálogo que tem que existir. Se eu falo A e a escola fala Z, não vai dar certo. Não, então eu acho que é muito por aí, Bíblia. Então a gente tem que ver. A gente tem que ver essa questão dessa empatia, tem que ver a questão desse diálogo. E é dos dois lados, né, Dani? Eu falo que a palavra empatia, ela tem sido pronunciada muito o tempo todo. Agora, mais do que nunca. Mas a empatia, ela é muito profunda, né? Sim, sim. Calçar o sapato do outro, né? Vestir a roupa do outro, entrar na casa do outro, viver a emoção do outro, não é uma tarefa muito fácil. Não, é uma tarefa que todos nós precisamos exercitar, porque o período demanda, né? Não é fácil, mas a gente precisa exercitar mesmo o tempo todo. Quando a gente vai julgar um professor, quando a gente vai julgar uma escola, né? Quando a gente vai julgar uma criança ou uma família que não está fazendo. Com certeza tem muitas coisas envolvidas e muitas coisas grandes, assim, muitas coisas que a gente nem consegue dimensionar, porque são maiores, são muito maiores. Então, essa empatia parte também para a gente olhar para o outro. Por que será que não está acessando? Por que será que tem que ter avaliação? E o nosso papel como pai também nisso tudo, né? Não, com certeza. De conversar, de pesquisar, de colocar também a nossa realidade, né? De ir à escola e falar, olha, não está dando para fazer assim, o que a gente pode fazer diferente? Eu acho que são os dois, tanto a escola quanto a família, nesse momento tem que se unir, buscar o que é melhor para um bem maior. Com certeza, eu falo que o foco tem que ser a criança, o adolescente, né? O aluno, o estudante, e caminhar juntos. Não adianta um ir para o norte e o outro ir para o sul, que não vai dar certo, né? A gente tem que achar o meio termo, tem que descobrir o que vai ser melhor, né? Às vezes a família está pensando muito mais no cognitivo e a escola no socioemocional ou vice-versa. Aí vai ter choque de ideias e quem vai sofrer vai ser a criança, né? E o adolescente. Então agora é todo mundo olhar para o mesmo horizonte, descobrir novos caminhos que a gente não conhece, né? Mas lembrando sempre da questão da rotina, do limite, da alimentação saudável, da atividade física, que vão ser pilares para a construção de tudo isso, né? O horário de dormir, o horário para acordar, né? Eu estou na minha casa, mas eu troquei de roupa, né? Passei um batom. Isso, o cérebro movimenta e ele percebe que a casa não é o lugar só da preguiça, do aconchego, como a gente conversou. Sim. Né? E explorar a casa de outras formas também, né? Sim. Como um momento de estar dentro, de estar conhecendo, de estar aprendendo. Eu falava que a gente vivia numa rotina de entrava à noite, saía de manhã, não sabia nem o que tinha dentro da casa. A casa era quase um hotel, né? A gente conhecia mais na escola que a gente trabalhava, mais com as pessoas lá de fora, menos aqui dentro, né? Então, eu acho que é o momento de aproveitar o que está aqui dentro, já que a gente não tem tanto acesso. Como você falou, a palavra reinventar é um pouco moda, eu também não tenho usado muito, pensando também que essa reinvenção não está sendo fácil, né? Não foi uma coisa eu decidi me reinventar hoje, tomei essa atitude, está sendo imposição, então
eu acho que é aprender com a realidade que a gente tem. Uhum. E usar as armas que a gente tem para esse período, né? Para que ele seja o menos pesado possível, o menos Exato. traumático possível, né? E que a gente leve alguma aprendizagem disso também. Eu sempre falo, tem que olhar o lado positivo. O limão é azedo, mas tem uma parte que deve ser doce dele. Por isso que faz aí a mousse, igual a Gil Sim. comentou. Então, é a questão da positividade. Lógico que tem dia a gente não enxerga nada bom, e aí é hora de apoiar num amigo, né? Olha, me ajuda aqui e tal. E aí a gente vai vivendo. Sempre um dia, lógico, de cada vez. O presente, mais do que nunca, virou um presente, né? E a gente trabalhar muito com Estar isso. presente. É. Verdade. O Vivi, eu tô vendo Então, que a é gente tem isso. só 4 minutos. Temos 4 minutos aí para encerrar. Mas a gente eu acho que a gente falou bastante coisa, acho que foi bem legal, porque teve muita gente Bom, participando aí. Acho que esse tema dos adolescentes, eu acho que falta um pouco de informação, né? Porque tá é, todo mundo para a infância, eu acho que isso é legal, mas a gente não pode esquecer os adolescentes, porque eles também demandam muito da gente, e a gente precisa estar atento a esse período, né, para não virar uma depressão, ou ser um quadro sim. depressivo, ou ser um adulto doente, como a gente tem tantos adultos doentes por aí, né? Nossa, com certeza, né? Eu acho que depois o pessoal pode dar um feedback pelo nosso direct, né? Conforme for, a gente marca até outra. Foi uma delícia Pode conversar. marcar uma parte 2 agora. Podemos, sim. Foi muito Mas é isso. gostoso conversar. É gostoso quando a gente encontra pessoas lá agora, gente, de Minas ao Espírito Santo, do Espírito Santo a Minas, e ter essa mesma ideia, esse mesmo. É mais do que ideal. Conectadas, né? E como que essa ferramenta de conexão, né, tem nos conectado. A live com o Paulo, a live com a Dani também da ela, agora com você. Eu já tenho muitos amigos aí em BH, pessoas muito queridas. Na verdade, eu tenho muitas pessoas conhecidas aí. Então, eu só fortalece, acho. E isso foi De graças mal, à pandemia. tá vendo os pontos positivos, né? Então, acho que é pegar isso que é bom, que está sendo bom, acho. Que é ter muita informação na mão da gente também, né? Com certeza. Eu agradeço imensamente, agradeço a todos aí que participaram. Eu vi que tem professores que trabalham comigo, tem amigos, tem parentes, tias, primos. É sempre um Que carinho bom, muito grande, né? Que a gente fica conectado também. E te agradecer também esse bate-papo, foi muito gostoso, viu? que bom. Beijo, Beijo para fica com todos. Deus E aí, e até Vivi, a próxima. você grava ela aí para nós no seu IGVT. Tá joia? Tá, eu vou salvar, pode Tá deixar. joia. Um beijo grande. Tchauzinho, fica com Tchau. Deus. Beijo, Amém. beijo. Beijo. Tchau. Encerrar vídeo.